Olá pessoal, tudo bem com vocês? Querem ficar por dentro de tudo que se passa na novela O que a Vida Me Roubou? Basta você se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos de notificações e selecionar a opção todas. E deixe também seu gostei nos nossos vídeos. Vamos lá! Os capangas contratados por Medina pressionam Adolfo para que siga as ordens do chefe, mas quando tentam atacá-lo, Adolfo desarma os dois e os mata. Renato flagra Esmeralda com Eric e faz uma cena de ciúmes. Montserrat se despe para tomar banho, vê uma silhueta e se depara com José Luiz. Indignada, pergunta como ele entrou e ele, cínico, responde que é o chefe de polícia da cidade. Renato critica Esmeralda por sair com outro homem, ainda estando casado. Ela responde que estão separados e que a cada dia se convence mais de que isso é o melhor. Maria entra disfarçada de Montserrat na delegacia para visitar Alessandro. Macário comenta com o padre Anselmo que não tem certeza que Kevin seja seu filho e está preocupado com a atenção que Sofia está dando a ele. Padre Anselmo o aconselha a não negar a ele o calor de um lar. Montserrat vai até a delegacia visitar Alessandro. Ao ouvi-la, lhe confunde com Maria e pede que vá embora. Montserrat pergunta o que aconteceu para agredir José Luiz. Maria, em seu apartamento, tem alucinações com Alessandro. Ao ser libertado, Alessandro pede explicações a José Luiz por ter invadido sua casa na sua ausência. Adolfo se confessa com o padre Anselmo e diz ter medo que Pedro Medina faça mal a seus entes queridos. O padre o aconselha a avisar as autoridades, mas ele se nega. Ao ser libertado, Alessandro pede explicações a José Luiz por ter invadido sua casa na sua ausência. Adolfo se confessa com o padre Anselmo e diz ter medo que Pedro Medina faça mal a seus entes queridos. O padre o aconselha a avisar as autoridades, mas ele se nega. Carlota e Ezequiel se preparam para sair quando o padre Anselmo chega para preveni-los que estão correndo perigo. Alessandro presenteia Montserrat com um carro novo depois que o seu foi pichado. José Luiz chega nesse momento e se depara com o presente. Macário fica enciumado ao observar Sofia olhando com admiração para Eric, que canta uma música em que fez em homenagem a Esmeralda. Adolfo atira em Ezequiel durante um discurso político. Montserrat está conduzindo seu carro novo quando percebe que está sendo seguida por José Luiz. Ela se assusta e bate o carro. Maria, disfarçada de Montserrat, entra na casa de Alessandro. Furioso, ele é expulso de sua casa e dá ordens aos empregados para que não permitam sua entrada. Ezequiel diz a Carlota que não pretende sair de casa, pois quando Pedro Medina souber que ele não está morto, vai querer assassiná-lo. Montserrat discute com José Luiz, que ameaça usar de sua influência para tirar dela a guarda da filha. Pedro continua chantageando Adolfo e deixa claro que se deixar de cumprir suas ordens, a vida de Josefina corre perigo. Montserrat conta a Alessandro por que bateu o carro e diz que foi ameaçada por José Luiz. Adolfo fica preocupado ao saber que Ezequiel não está morto. Ezequiel pede a José Luiz que o ajude a deixar o país e, em troca, revelará a identidade do Escorpião, o braço direito de Pedro Medina. José Luiz, com a intenção de desmentir Montserrat, pede a Renato que afirme que durante a tarde estiveram juntos em seu escritório. Renato quer saber se está acobertando Pedro Medina e ele diz que não. Alessandro procura José Luiz e exige que pare de assediar sua esposa, pois quase provocou uma tragédia. Ele nega que estava dirigindo o veículo e afirma que estava com Renato, mas este não confirma a história e diz a Alessandro que não estava com José Luiz. Ezequiel fica chocado ao ver Pedro Medina ameaçando Carlota com uma arma. Pedro exige que Ezequiel conte a ela quem na realidade, que não passa de um narcotraficante e assassino. Ezequiel, chorando, pede perdão a Carlota e se justifica dizendo que tudo o que fez é por ela e jamais teria se casado com um simples policial.
Pedro, sarcástico, diz a Carlota que é tão idiota que nunca percebeu que estava casado com um covarde, que não se importou em abandoná-la para salvar sua vida. José Luiz diz a Alessandro que cometeu um erro, mas não queria que acontecesse nada a Montserrat. Alessandro e José Luiz se agridem violentamente. Montserrat conta a Alessandro que Pedro Medina invadiu a casa de sua tia Carlota. José Luiz diz a Renato que todos lhe estão dando as costas, inclusive ele, e pede que se retire de sua casa. Renato, indignado, diz que sempre que infligiu a Leu para protegê-lo. Portanto, não se atreva a chamá-lo de traidor. Ezequiel conta a Esmeralda que Pedro Medina está vivo, matou sua esposa e pede a ela que o ajude. Esmeralda se recusa a ajudá-lo e o aconselha que procure as autoridades. Carlota, chorando, diz a seus sobrinhos Demétrio, Montserrat e também para Alessandro que se casou com um narcotraficante. Maria informa Adolfo que Ezequiel está com Esmeralda, que quer um lugar para passar a noite e quer fazer um acordo com a Marinha para sair do país. Montserrat diz a Alessandro que se sente culpada pela briga entre ele e José Luiz. Alessandro diz que José Luiz não aceita que estejam juntos. Alessandro comenta com Montserrat que está convencido que José Luiz e Pedro Medina são cúmplices para prejudicá-los. Ezequiel diz a Demétrio que pode lhe dizer quem matou Mônica e se, em troca, sua vida estiver protegida. Rosário é levado em uma caminhonete e Alessandro tem certeza que Pedro Medina está por trás do sequestro de sua mãe. Demétrio se surpreende ao ver Carlota, que exige falar com seu marido. Renato pressiona Ezequiel para que lhe diga quem é o escorpião. Ele responde que só revelará a verdade para Demétrio quando estiver a salvo no voo que o levará para fora do país. Renato diz a Ezequiel que ele não está em situação de impor condições e que os advogados da Marinha já estão revogando seus privilégios. Desesperado com o sequestro da mãe, Alessandro, furioso, exige que José Luiz lhe diga onde está Pedro Medina. Ele afirma que não sabe onde está e que não tem nada a ver com ele. Pedro, furioso, recrimina Adolfo por não ter matado Ezequiel. Adolfo pede 24 horas para acabar com a vida dele e Pedro diz que Josefina pagará as consequências se ele voltar a falhar. Carlota, chorando e enfurecida, dá uma bofetada em Ezequiel. Pedro pergunta a Rosário se ela já está preparada para assistir à morte de seu filho. Muito assustada, Rosário pergunta a Pedro por que ele odeia tanto Alessandro. Pedro responde que por culpa dele, ele não é um homem completo.